Efésios 2:1. Amém. Quem achou fala amém. Quem não achou fala misericórdia. Você sabia que eu não tinha condição nenhuma de estar cantando aqui? Eu não sou de tomar antibiótico, nada dessas coisas de remédio. Muito raro tomar remédio na minha vida. Eu fui forçado ontem para ter voz hoje. Aconteceu algo na minha garganta, não sei se foi por causa do tempo, ar-condicionado, que machucou muito feio minha garganta. E muita gente aqui ficou garganta ruim, né? Eu falei assim, você não tem nem voz nem para pregar. Aí eu cheguei cedo, fiquei aqui em cima orando. Aí depois começamos a ensaiar, minha voz foi abrindo. Eu falei, Senhor, tu tá me chamando para adorar. Como negar quando Ele nos convida, né? Fala um convite. Como fala convite. Você sabe qual o momento mais oportuno da sua vida para você ter acesso ao altar para falar às pessoas? É quando você entende o que é santidade. Você pode ter todos os dons da sua vida, mas se você não tiver santidade, seu testemunho não chega em lugares altos. Ele é santo, santo, santo. As coisas que Deus mais me tratou durante todos esses anos de ministério, que foi a mais importante de todas que eu alcancei na minha vida, é a santidade do Senhor. O seu caráter, ali está o assento moral de Jesus Cristo em você. Uma pessoa que não conhece o seu caráter, não tem um caráter fiel, é uma pessoa que não conhece a si mesma. Você não tem identidade. A identidade de um cristão, ela é restaurada em cima de todos os valores morais, justos, santos, que a palavra nos ensina. Ali está a sua identidade. E se tem uma coisa importante que nós precisamos carregar na nossa vida, é caráter. Ali está afirmado o trono de Deus na sua vida. Quando você não tem um caráter, você não se conhece quem você é. Você vai mentir para você vai mentir para o mundo, sempre achando que é verdade. É prejudicial isso para a sua vida. O seu maior galardão da sua vida, assim, que você pode alcançar nessa vida, é a santidade do Senhor. Um dia eu estava em oração, eu recebi uma visitação de Deus, eu vi escrito assim na minha frente, assim: a santidade do Senhor é o galardão do justo. Galardão do justo. Toda vez que você estiver numa temporada, o inimigo está guerreando contra o seu caráter. Toda vez que você estiver numa temporada de guerra contra espíritos malignos, contra a sua área emocional, sexual, teu casamento, as finanças, aonde for, não negocie o seu caráter. Não se entristeça quando você estiver debaixo de muitas tentações na sua vida. A Bíblia diz que até Jesus foi tentado, mas sem pecado. Tentação não é pecado. Ceder à tentação é o pecado. Todos nós seremos sempre tentados, de alguma forma, a vender o nosso caráter a Satanás. O diabo sabe que quando há um homem e uma mulher que tem fome e sede de Deus e tem caráter, essa pessoa pode ser um instrumento poderoso de Deus na face da terra. Se tem uma coisa que eu aprendi a ter desde criança, eu cresci, e quando eu fui cheio do Espírito Santo, Deus começou a trabalhar profundamente na minha vida, é no meu caráter. A palavra de Deus diz assim para você: seja o vosso sim, 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 vosso não, não.
O que passar disso é procedência maligna. Ou seja, você não tem duas palavras quando você está diante das pessoas. Você tem uma palavra. Em cada decisão da sua vida. Sabe, você está sem aliança no dedo e alguém pergunta, você é casado? Sim. Não pense duas vezes. Sabe, cai um dinheiro no chão, você viu, pegou, tinha alguém perto, pergunta de quem é. Não coloque no bolso. Eu contei isso para vocês, novamente eu falo essa visão para vocês. Um dia eu fui provado pelo Senhor, eu estava na Europa. Eu estava chegando na cidade, acho que de Neuvi, alguma coisa, o nome dessa cidade. Eu pedi para parar para ir no banheiro, eu fui no banheiro num posto. E naquele posto eu tinha que colocar R$1 em euro. €1. E colocar ali. E entrar no banheiro. E quando entrar no banheiro, um homem segurou a porta. Falou, pode passar. Eu passei. Fiz minha necessidade. Quando eu saí, eu peguei e coloquei €1. Aí eu fui pro carro, e a cidade, meu destino ainda era bem longo. E eu peguei no sono no carro, eu cochilei. Quando disse que eu peguei em sono, eu fui levado em espírito em um êxtase profundo. Eu vi como se entrasse dentro de uma loja. E para entrar dentro daquela loja, você tinha que colocar €1. E quando eu fui passar na roleta naquela visão, uma mulher segurava a roleta e falava assim, pode passar junto comigo. Eu passava junto com ela, e quando eu saía eu pegava e colocava €1. Quando eu fazia isso naquela visão, apareceu um anjo para mim. E falava assim, muito bem, naquela visão. E me dava muitas moedas de ouro caía. Naquele tempo, naquela minha ida na Alemanha, o Senhor me proporcionou uma cruzada na cidade de Bethlehem, a qual eu não conhecia ninguém naquela cidade. Pessoas que nunca me ouviram na vida. Sem eu gastar um centavo. Sem eu ter pedido aquilo para Deus. Por causa de ações justas. Pequenas ações justas. Vão abrir grandes portas de oportunidade na sua vida. Naquela cidade, Deus usou a prefeita da cidade e pagou um anúncio no jornal para 3 cidades para falar sobre a cruzada, sem eu gastar um centavo. E ela nunca me viu na vida. Uma brasileira, que eu nunca também vi na minha vida, que me conheceu numa outra igreja, que ela foi com um pastor dela. Esse pastor, ele vivia uma depressão durante muitos anos na vida dele. Porque a mulher dele era uma mulher avivada, cheia do poder do Espírito Santo. Aquela mulher se suicidou na janela do quarto deles, enforcada. Eu não sabia da história desse homem, nem conhecia esse homem, e nem sabia que ele era pastor. Eu estava numa igreja ministrando, de uma brasileira, de uma pastora brasileira. Eu fui até ele, o tradutor foi junto comigo. Eu falei, fique de pé. O Senhor está te curando hoje, a partir de hoje está arrancando dentro de ti uma grande tristeza de luto, está te trazendo uma cura para uma perda que o Senhor teve na vida. Quando eu coloquei a mão nele, ele caiu debaixo do poder do Espírito Santo e pum, no chão. Quando ele levantou, ele falou que sentiu uma alegria, a qual muitos anos ele não tinha mais na vida dele. Deus começou a restaurar o pastor York. Vocês conhecem, né? O pastor de coisa. A senhora estava comigo? Sabe que estava? Minha mãe estava comigo lá. E dali em diante esse homem foi me procurar para querer mais do reino de Deus. E através desse homem eu cheguei na cidade dele. E através dali, uma outra brasileira que era amiga dele, entramos em contato. Falou, precisamos do poder de Deus nessa cidade. Precisamos do poder, estamos cansados de religião. Estamos cansados. Precisamos ver algo sobrenatural, precisamos de Deus. Não me importa o custo que vai me custar, as pessoas vão se levantar contra mim. Você pode fazer uma cruzada na cidade? Falei, como a gente não tem recurso nenhum? Vamos dar um jeito. E dali em diante começou. A prefeita da cidade recebeu um pedido deles. E ela falou assim, é mesmo? Esse homem é usado mesmo? É verdade? Eles falaram, é verdade. E o alemão é sim. Sim, sim e não, não. Pode se sentar. E tem uma coisa que eles têm.
palavra. Se o alemão te dá uma palavra, ele não volta atrás. Porque a cultura ensina eles ter caráter. E você sabia que o alemão, ele não é chegado no francês, ele não gosta do francês? Por causa de atitudes. O alemão, ele não é muito amigo do francês. Eles me falaram isso. E o alemão é muito bom esse caráter que eles têm. Então eu quero falar porque eu estou te falando de caráter por você. Eu não sei porque eu iniciei por aqui, mas está me movendo a falar com vocês. Talvez você não entenda ou não recebeu ainda uma revelação de Deus, o poder que há nisso. Como Deus vai te confiar riquezas se você não é fiel no pouco? Como você quer o muito? Você não tem caráter para dizimar e para ofertar? Coisas tão mínimas, tão básicas, tão justas e santas. Assim que eu fui provado. Eu lembro na igreja pentecostal onde eu era, quando eu comecei meu ministério, uma Assembleia de Deus, que o pastor pedia para dizimar, ofertar. Eu lembro que eu comecei uma época a trabalhar de carteira assinada. Aí eu falei assim, dessa vez eu não vou dar só 10%, eu vou dar 15%. Aí eu dei 15%. Não estou pedindo de oferta para vocês não. Dei 15%. No mês seguinte, o que eu recebi foi exatamente na proporção dos 15% que eu tinha dado no mês anterior. No mês seguinte já não era mais 15%, era meus 10%, se igualou aos 15% no mês anterior. E dali eu entendi que dízimo na nossa vida é bíblico, está no Novo Testamento, eu já ensinei isso para vocês, o fundamento. Não é uma questão de fazer você mais próspero, mas é uma aliança. Você sabia que é o seu imposto que você paga? Porque Adão tirou 10% que não pertencia a ele no Jardim do Éden. Até hoje você paga dízimo. Isso veio desde lá do Éden. Caim e Abel levaram o dízimo ao Senhor, o sacrifício. Então isso é algo antigo. É antigo. E tem um propósito profundo dentro disso. Você sabe que é raro é vez que eu falo de oferta nesse altar, ou falo de dízimo aqui. Quantos cultos você já entrou e já saiu daqui que eu não te pedi uma oferta aqui dentro? Eu não faço isso. Você acha que um homem que busca dinheiro vai fazer isso? Não. Existe coisa mais séria na vida do que pregar o evangelho, irmãos? Existe? Existe alguma coisa mais séria nessa vida do que a responsabilidade de pregar o evangelho? A cobrança aqui é muito maior do que qualquer outra responsabilidade que você tenha na sua vida. O ministro carrega a palavra de Deus, os dons de Deus, mas ele carrega os juízos de Deus. Ele carrega as dores de Cristo, os fardos de Cristo. Eu estava hoje orando um monte, o missionário Gabriel estava comigo lá, e eu fui tomado numa glória tremenda. E eu falei assim, Senhor, Tu sabe que eu sou participante das Suas dores. Porque eu pouco durmo de noite. Por causa da minha luta pela Sua igreja. Não é por causa de só vocês aqui. É para onde eu estou indo. Nessa tarde eu estava em oração e eu entrei em uma dimensão. Eu vi saindo da terra um ser, um demônio, não sei, pode ser que seja a mãe do Senhor que veio aqui buscar a libertação. Rapaz, levantava um troço na minha frente. Eu fiquei em espírito de frente com aquele ser. Era um espírito negro, vestido de um trapo, de uma roupa branca de engana. Tinha as coisas, umas folhas na cabeça. Ele levantava do chão com muito ódio. Eu ouvi a voz daquele troço e ele estava aqui de tarde lutando contra mim.
E fazia... E eu ficava assim de frente com ele, assim. Você sabe por que Satanás? Ele não pode destruir um homem de Deus que anda com Deus, porque Jesus habita no espírito desse homem. Não é porque o espírito desse homem se tornou muito forte. É porque Jesus habita em nós. Você acha que o diabo não pudesse matar você aqui dentro, não tivesse te matado? Ele mata todos nós aqui dentro? Pode. Ele podia entrar e matar, por ele mesmo. Quantos tronos, quantas forças malignas. Eu tive que lutar até o dia de hoje. Por muitos momentos eu pensei em desistir. Eu falei, Senhor, eu não aguento, Senhor. E o pior de tudo, que existem coisas que é só para você. Existem dores suas, guerras suas, que por mais que você possa compartilhar com alguém, ninguém vai sentir o que você sente. Ninguém vai entender. Alguém pode passar coisas similares, pode até compreender o que você está falando, porém, existem dores que você tem na sua vida, olha para mim que eu vou te falar, que você paga um preço por causa do nome que você carrega, chamado Jesus Cristo. Há um preço alto em seguir o Evangelho, em seguir a Jesus Cristo. Vocês concordam comigo? Você concorda ou não concorda? Você que é crente, você concorda ou não concorda? É ou não é? Há um preço alto ou não é? Sim ou não? Há um preço muito alto em seguir Jesus. Mas há um preço mais alto ainda em não seguir Jesus Cristo. O preço por não seguir a Jesus Cristo será muito mais alto do que segui-lo. Muitos, por não seguir a Jesus, estão perdendo suas vidas, suas famílias, estão sendo arrebentados pelo inferno. O diabo só veio para matar, roubar e destruir, estão sendo roubados, mortos e destruídos. Há um preço alto em dar sua vida para ele, em negar sua vida nesse mundo, mas um preço maior ainda por não entregar a vida dele hoje e perder eternamente a sua alma. Há um preço muito mais alto em perder a sua alma. E se você não morrer para si, você vai sofrer mais ainda no Evangelho. Quanto mais você resiste uma morte para o seu orgulho, para o seu ego, pior será as dificuldades, as adversidades, a luta do combate contra as trevas e a sua carne dentro do Evangelho. Morra para si. Eu passei um estado de muitas dores esses dias. E muitos irmãos sabem por quê. Tristezas. Porque é a área que eu sou mais justo, meu caráter, que Deus conhece e vocês conhecem, o caráter do seu líder, foi acusado por pessoas que por posses queriam o que eu tenho. Eu falei assim, Senhor, em tudo que eu sou mais justo, como pode? E o Senhor falou assim para mim, isso é só um treinamento, isso é passageiro. Quando as multidões e o tempo determinado para o seu ministério chegar para esta nação e nações, você vai saber suportar muito mais ataques que virão de todos os lados contra você. Por você me seguir, você pagará um preço muito alto na sua vida. Ele sempre me falou isso. Mas eu falei uma coisa para Jesus, e eu quero te entregar o segredo de como você suporta tribulações. O segredo é, não me importa o preço, Jesus, desde que a tua glória seja comigo, eu vou até o fim. Se a tua glória estiver comigo, eu vou até o fim. Será que você pode dizer a mesma coisa? Não me importa o preço, Jesus,
por seguir ao Senhor. Se a sua glória for comigo, eu irei até o fim. Sabia que você não pode ir até o fim sem a glória dele, sem a presença dele? Que cada fase e etapa da sua vida haverá mais um passo para a morte da sua carne? E mais vida de Cristo te será dada? Quem está comigo aqui da glória de Jesus? Quem quer evoluir a sua vida cristã? Então, escute o que eu te falo agora. Às vezes nós queremos o mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Porém, o mais de Deus vem quando tem menos de você. Você precisa de uma morte mais profunda para a sua carne. Precisamos de uma morte mais profunda para o nosso orgulho. Todas as intensas lutas e batalhas que eu tenho enfrentado, que eu tenho aprendido, tudo eu consigo ver aonde eu preciso morrer ainda mais. E eu fico muito feliz. Rapaz, mas é uma alegria misturado com dor, que eu falo, Senhor, é uma maravilha. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Jó não disse, recebemos o bem de Deus porque não receberíamos o mal. Que há males que vão contribuir para o seu bem na sua vida, da glória a Jesus. Porventura, tudo que tu tem passado, que tu chora, que, Senhor, por que isso não mudou? Por que aquilo ainda não mudou? Não é para tratar do seu orgulho, do seu ego? Mas apóstolo, eu não aguento mais. Ué, então morra logo. Morre. Eu falo, Deus, me mata de vez, Senhor. Você quer me matar nessa luta, nessas guerras? Senhor, então morre, meu filho. Eu quero te matar mesmo. Morra para si. Que você não sentirá o efeito contrário dos dados inflamados dos seus inimigos contra a sua alma. Isso vai te tornando cada vez um homem mais forte. A força para a guerra, para suportar a guerra, está na disposição do seu caráter, em fidelidade ao quanto você decidiu viver essa vida para Ele e não para você. Você não está no Evangelho para se sentir bem. Você não vem no Evangelho para dar uma bênção, para Deus abençoar a sua família, a sua casa. Você vem para ser salvo. Esse é o primeiro maior propósito. Porque por causa de Jesus, tem gente que perde a família inteira. Jesus disse, por causa do meu nome, famílias vão se dividir, pai contra filho, filho contra pai. Por causa do nome de Jesus lá no Oriente Médio, pai mata filho. Por causa do nome dele, mulheres têm que fugir e morar em cavernas, porque aceitou Jesus Cristo, para não morrer. Você é brasileiro, você tem liberdade religiosa, você tem de tudo na tua vida, e vocês estão perdendo a guerra, perdendo o melhor tempo de dar testemunho grandiosos para Jesus nessa nação, por coisinhas pequenas da alma. Briguinhas pequenas de casamento, que vai se tornando cada vez mais um jugo na sua vida, porque um não quer morrer, outro não quer morrer. Alguém vai ter que morrer nessa história. Alguém vai ter que perder. E você que só quer ganhar razão, uma hora Jesus te pega. Você não vai conseguir andar muito tempo com a sua vontade dentro do reino dele. Uma hora ele vai ofender você. Você vai se ofender com Jesus. Eu já preguei aqui isso para vocês. Jesus disse, bem-aventurado aquele que não encontra em mim motivo de tropeço, que não se escandaliza em mim. Então tem momentos que Jesus ele já veio me escandalizar. Eu falei, o que está acontecendo, Jesus? Eu estou tratando com você. Você não pode caminhar dentro do Evangelho muito tempo com amargura, com falta de perdão, com orgulho, com vaidade. Essas coisas, elas vai começar a incomodar você. E se ela não te incomodar, é porque você ainda não está entendendo qual é o seu propósito de vida no reino de Deus. O Evangelho agora tem que ser pregado com todo o poder possível nas igrejas, para libertar e preparar a igreja da última hora para o arrebatamento. A igreja da última hora, escuta o que está acontecendo.
Estamos enfrentando o espírito do anticristo que dominou a terra. Eu vou te falar em alguns minutos só, porque eu mandei você abrir em Efésios, já estou encerrando a palavra já. Entenda primeiro esse aqui que eu estou falando para você. Daqui a pouco já te falo o final, aí você fala, meu Deus. Nós estamos enfrentando o espírito do anticristo no nosso governo. O presidente dessa nação, ele morrerá com um problema no coração, Deus me revelou. Eu não estou jogando praga nele, eu gosto dele, mesmo que você não fale de mim. Por que você gosta dele? Porque eu não posso odiar ninguém. Eu tenho que amar os meus inimigos, a Bíblia me ensina. Pô, tu fala que gosta do Lula? Eu amo o Lula. Você está falando sério? Eu amo o Lula. Eu tenho ódio contra ele? Não. E nem você pode ter. E você vai ter que amar ele. Tá falando sério? Eu sou bolsonarista. Se torna um crente, cristão. Você está vendo que isso, evangelista Marco, derruba muito o cristão por causa de política? Você vai ter que amar seus inimigos. Jesus amou Judas até o fim. E Jesus falou para Judas assim, meu amigo, com um beijo tu me traíste. Judas encontrou motivo para trair Jesus. Ficou contrariado com Jesus. Eu quero que você eleve um pouco o nível da sua consciência. Um pouquinho de dor que você já sofreu nessa vida, como Paulo diz, as meras tribulações que passamos nessa vida não pode nem se comparar com o peso de glória que nós há de se revelar. Amém? Amém? Pensa um pouquinho. Um pouquinho de dor que você já sofreu na sua vida. Imagine Jesus Cristo. Imagine um homem santo. Um homem 100% santo em seu caráter. Você imagina ele sofrendo retaliações das pessoas, da sua própria família. Sendo chamado de Beelzebul, de mentiroso, de endemoniado. Você imagina para ele, que conhecia o nível da verdade que ele conhecia, o quanto ele não sofria. Imagine quanto sofrimento ele não padeceu por mim e por você. E ele teve que se permitir sofrer, sabe por quê? Por causa de mim e de você. Ele teve que se colocar no meu lugar e no seu lugar. Então ele conhece todos os níveis de dor que um ser humano pode sentir. Mas ninguém poderá sentir o que ele sentiu na cruz e no Getsemane. Nenhum homem poderá sentir aquilo. A Bíblia diz que ele foi castigado, ele foi esmagado, ferido por Deus, por causa dos nossos pecados. Nós estamos enfrentando os últimos dias e eu quero ensinar para você como você pode vencer esse tempo tão tenebroso. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim, ele vos concedeu vida estando vós mortos em vossas transgressões e pecados, das quais andaste no passado conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente todos nós também caminhávamos entre eles buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. Estou te evangelizando. Entretanto, agora eu vou pregar para você. Deus que é rico em misericórdia por meio do seu grande amor que nos amou, nos deu vida com Cristo, estando nós mortos em nossos pecados, portanto pela graça sois. Olha agora que maravilha. Deus nos ressuscitou com Cristo. Fala, eu fui ressuscitado com Cristo. Apóstolo, mas eu não morri, como é que eu fui ressuscitado? Já falei. E com ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só. E com ele nos entronizou nos lugares celestiais com... Amém. Então vai lá, versículo 7. Para aqui, olha só. Para revelar, olha o mistério agora, as eras vindouras, a suprema riqueza da sua graça, por intermédio da sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha a grande
demanda e responsabilidade que foi colocado sobre a minha vida e a sua vida. Nós somos ressuscitados juntamente com Cristo. Se você não passou uma morte para essa vida, para as coisas terrenas, você não pode ressuscitar para uma vida espiritual. Você quer ver que as coisas começam a funcionar, que você começa a vencer muito mais os seus processos difíceis de vencer? Não adianta você ficar no psicólogo que não vai resolver a tua vida. O psicólogo não tem poder para transformar seu espírito, a tua alma. Ele pode te orientar muito bem, você pode se sentir muito bem, mas você vai precisar da palavra da revelação, da regeneração. Você sabia que eu sou psicólogo? Quem sabia que eu sou formado? Sabia não que eu sou formado, não? Sou formado nas Escrituras. Sou formado na Palavra de Deus. Os melhores psicólogos são aqueles que são profundos na Palavra de Deus. São os que mais têm poder para discernir as almas das pessoas. As pessoas me contam seus problemas e, na verdade, 90% é criação da mente dela, não é problema. Eu falo assim, você sabe qual é o seu real problema? Ah, meu problema é isso. Não, seu problema não é nada disso. Teu problema é que você é muito orgulhoso. Você quer que as coisas sejam tudo do teu jeito, na sua hora. Se você não negar um pouquinho disso, você sempre vai ser uma pessoa complexada na sua vida. Rapaz, lidar com crente complexado é complicado. Torna tudo complexo, tudo é difícil. Ai, difícil eu entender minha vida. É porque você não morreu. Você quer ficar vivendo. Morra. Eu vou te dar um segredo para subir em lugares altos no espírito. Decida matar sua carne. Você vai ter que crucificar sua carne. A sua razão vai ter que ser perdida. Seu senso de justiça própria vai ter que ser perdido. Jesus é a sua justiça. Eu tenho a minha guerra na minha alma. Eu conheço a minha alma, mas eu aprendi a colocar a minha alma debaixo do governo, do poder da palavra de Deus, do meu próprio espírito. Então vocês têm que entender que nós estamos em tempo de entrar em lugares altos, entronizar o nosso espírito em lugares altos. Há uma conexão divina perfeita que Deus quer estabelecer entre seu espírito e a sua alma, entre seus pensamentos e sua consciência, entre seu corpo e a sua fé. Sabe, mano? Segura aqui na minha mão. Você está segurando meu espírito. E segura teu espírito está. Eu sinto aqui, ó. Você não só segurou minha carne, minha mão, norma natural, mas o meu espírito também. Tem pessoas que vão apertar a minha mão e elas manifestam demônios, são curadas. Por quê? Tocou no meu espírito. Você tem que entender que o seu corpo, por mais terreno, que ele veio do pó, ele tem uma substância natural aí. Seu espírito protege o teu corpo, é a vida do seu corpo. Tiago diz que um corpo sem espírito é morto. Você quer ver a saúde vir em você? Você quer ver as coisas acontecerem em você? Deixa o Senhor trabalhar no seu espírito. Quem está feliz? Quem esse mês foi muito edificado até agora? Nossa, como eu estou sendo edificado aqui dentro. Quanta maravilha. Maravilha. Mas nós estamos numa guerra, já vou finalizar. São 9h54. Nós estamos numa guerra. E numa guerra violenta. E você precisa subir ao terceiro céu. Você precisa subir acima do cosmo. Você precisa ter acesso ao trono da graça. A Bíblia diz, achegai-vos diante do trono da graça, no livro de Hebreus, e fazei notórias as vossas petições, para que no tempo oportuno sejam arguidos, recebidos, abençoados, ouvidos. Fala, chegar ao trono da graça. Tá, já te ensinei várias vezes, meu propósito, meu ministério é esse, irmão.
É restaurar a vida no Espírito, é restaurar as pessoas ao plano original. Eu não sou o ministério da família, eu não sou o ministério daquilo, somos o ministério de Cristo. Por isso que quando eu restauro pessoas para Cristo, famílias são restauradas, pessoas são curadas, todos os efeitos poderosos têm acontecido nas nossas vidas aqui dentro da glória de Jesus. Amém, amém. É isso. Os ministérios que eu vi mais falhar, pastores que eu conheci que mais falharam na área da família, foram aqueles que mais pregavam para a família. Aqueles que mais pregaram para a família foram os que mais deram mau testemunho, os que mais sofreram. Eu falei, porque isso não é evangelho. Quando o evangelho entrar nas famílias, as famílias serão completamente transformadas. Toda palavra, tudo que nós ensinamos para vocês é justo, é santo, é moral, é verdadeiro, é caminhos plenos que você possa ter tanto alimento para a sua consciência, alimento para a sua alma e alimento para o teu espírito. Amém, amém.